Alguém me escreveu: seus vídeos fazem falta. Fazem? Bom, se fazem, vai aqui mais um vídeo. Do que eu poderia lhes falar? Podemos começar pela atualidade política, né? No último domingo, assistimos a cenas lamentáveis. Houve uma invasão a prédios públicos na cidade de Brasília, todos nós vimos aquelas massas fanatizadas destruindo o patrimônio público, ao mesmo tempo que se enrolavam em bandeiras, davam gritos de guerra, demonstrando um suposto amor pelo Brasil. E nós vimos com pasmo, né, todo aquele cenário de destruição e irracionalidade. E o que me chama a atenção nisso tudo, para além de tudo aquilo que foi comentado por, enfim, analistas políticos que sabem bem mais do que eu e têm paciência muito maior do que a minha, o que me chama a atenção é justamente a situação paradoxal em que se colocaram muitas daquelas pessoas que se denominavam ou se denominam conservadoras destruindo coisas. Então, se são conservadores que estão depredando patrimônio público, como podem ser conservadores? O que estão conservando? E pessoas que se dizem patriotas destruindo os símbolos nacionais, né? Atirando ao chão uma tela com a imagem de José Bonifácio de Andrade Silva, destruindo obras de Cavalcanti, etc, etc. Então, como é possível chegar a esse ponto? Evidentemente, essas pessoas tinham dentro de si, ao que tudo indica, as sementes do autoritarismo desde sempre. E mesmo em alguns casos, se não muitos casos, a semente do fascismo. Mas existe um outro componente aí que me interessa mais, porque não me parece exclusivo dessas pessoas, que é o fertilizante, o adubo. O que adubou essas más sementes, né? Essas sementes do autoritarismo. E esse adubo, esse fertilizante, são coisas que nos dizem respeito a todos. De que maneira? Vimos pessoas aparentemente normais que, enfim, têm lá os seus negócios, têm as suas profissões, as suas famílias, lançando-se, né, por um comportamento de turba naqueles atos de depredação e destruição, com uma intenção golpista, com a intenção de assolar as Forças Armadas para que elas interviessem e tomassem o poder, dessem um golpe de Estado. É disso que se trata. E o que me interessa é saber como essas pessoas, né, chegaram a esse ponto. E existe algo aí que precisa ser levado em consideração, que é justamente a facilidade com que hoje em dia nós vivemos dentro de bolhas de informação, sobretudo. Tudo isso muito facilitado pelo domínio que os algoritmos, ou que uma política de algoritmos tem sobre as diversas plataformas usadas pelas pessoas. Muitas pessoas se descolaram das mídias tradicionais por julgarem que nessas mídias existem interesses escusos, que existe parcialidade, que existe, enfim, um jogo de cartas marcadas, e se lançaram às plataformas digitais como se elas fossem neutras. E elas não são neutras. Há interesses também por trás do uso dessas plataformas. Por exemplo, dentro dessas plataformas é possível fazer um determinado canal ou um determinado perfil ser artificialmente guindado à proeminência por meio do uso de perfis e contas falsas, chamados bots. Isso é algo que não se observa dentro do universo das mídias tradicionais, ou pelo menos não se observa de maneira tão clara. Então, quando se diz que a Globo tem
a audiência X e a Rede TV tem a audiência Y, de fato está se fazendo uma estimativa com base em pessoas que efetivamente existem. A audiência na internet é algo que é inteiramente incerto por conta do uso de bots, por exemplo. Então, um perfil que parece muito importante, muito popular, muito relevante, esse é o termo, relevante, às vezes não tem essa relevância toda e está sendo elevado à categoria de algo importante pelo uso de contas falsas, por um procedimento artificial. Muitas pessoas não têm a menor ideia de que isso existe. Olham um canal com um número grande de inscritos ou de seguidores e aderem a esse canal como se esse grande número de inscritos e seguidores fosse um selo de qualidade ou algo do tipo. Quando na verdade aquilo tudo é artificialmente criado. Muitas pessoas não têm nem ideia de que isso existe. Mas muito mais grave do que o inchaço artificial dos números, né? A inflação artificial de números, é a maneira como nosso uso das diversas plataformas está baseado em uma série de mecanismos cujo funcionamento nós desconhecemos, pelo menos nos seus detalhes, né? E que criam ou vão criando ao longo do tempo uma bolha informacional. Então a pessoa fugiu muitas vezes da mídia tradicional por julgá-la, por julgá-la comprometida, mas não vê que entrando nessa nova mídia, ou neste complexo de novas mídias, o uso que ela faz também está sujeito a interesses. Não é porque se trata de interesses menos reconhecíveis que não existem esses interesses. Por exemplo, as pessoas que fazem uso de bots, evidentemente que empenham dinheiro nisso. Políticos usam esses expedientes também, né? Por exemplo, no Twitter, aqui no YouTube, etc. E o mais grave é justamente a bolha informacional em que a pessoa se encerra. À medida que ela vai consumindo determinado tipo de conteúdo, os algoritmos vão dando mais e mais daquele conteúdo, muitas vezes em doses extremas, e a pessoa vai se enredando naquilo sem perceber. E passa a imaginar que aquilo seja a realidade. Passa a imaginar que aquilo seja a maneira mais isenta possível, porque haveria a autonomia dessa pessoa procurar pela informação, de observar a realidade. Sem ver que as suas buscas, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, já trazem um conteúdo enviesado por conta da maneira como esses mecanismos funcionam. Os mecanismos de busca dentro dessas plataformas funcionam. Ok? Agora a questão fundamental é a seguinte: muitas pessoas não têm a menor noção de que isso existe, ou dão de barato isso. Tá? Agora vejam bem, o primeiro computador com que eu mexi, em que eu mexi, foi em 1995. Desde 1995 eu mexo com computadores e tal. Nunca fui um exímio usuário, enfim, nunca fui um desenvolvedor, um programador, nada disso, mas um usuário razoavelmente prudente desses dispositivos todos. Tanto que poucas vezes eu me infectei com vírus, acho que umas 3, 4 vezes só. Ao longo de quase 30 anos, é uma marca considerável. Então eu fui vendo como as coisas foram mudando. Eu fui vendo como, para se ter acesso, lá naquela época, a informação, você tinha que ter um CD-ROM de uma enciclopédia. Eu tinha Golier, né? Eu sonhava em ter a Encarta, em inglês.
sonhava em ter a Encarta, que era muito melhor do que a Goldwyn, mas não tinha. Caríssimas, caríssimas, coisas fora da nossa realidade. E foi vendo como a internet, primeiro de escada, chegou, se popularizou, depois a internet gratuita, banda larga, etc, etc. Fui observando ao longo dos anos essas metamorfoses, fui vendo também como a maneira de me comunicar com os outros foi mudando, etc, etc. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Para muitas pessoas, especialmente de mais idade, foi dado um dispositivo em suas mãos, já com um funcionamento extremamente complexo, sem que se explicasse para essas pessoas o que estava em jogo, sem que se explicasse para essas pessoas quais eram os riscos e os potenciais benefícios no uso desses dispositivos. E muitas vezes pessoas de mais idade tomaram contato com essas tecnologias sem um background, digamos assim, de anos de uso de, enfim, softwares e hardwares diferentes, etc, etc. E isso as tornou um pouco mais ingênuas no uso que fazem da internet. Então vejam, muitas das pessoas que vêm de uma geração em que se costumava acreditar naquilo que se diz, estão diante de vídeos espalhados pelo WhatsApp com informações, se não falsas, no mínimo inverificáveis. E a crença que essas pessoas estão acostumadas a dar a tudo que ouvem funciona contra elas mesmas. Vou citar um caso recente. Todos vimos a posse do Lula. Ao mesmo tempo em que se veiculava pela TV, enfim, por todos os órgãos de imprensa, a imagem da posse do Lula, que foi longuíssima, aliás, né, cerimonial longuíssimo, enfim, circulavam a boca pequena do WhatsApp, digamos assim, vídeos mostrando um certo artigo, uma certa portaria, supostamente publicada no Diário Oficial, dizendo que o general Heleno é quem mandava no Brasil. Vejam, as pessoas têm que acreditar naquilo que estão vendo. Então elas viram a posse do Lula, mas pessoas dentro da bolha bolsonarista mais radical receberam essa informação, ou têm recebido essa informação, e entraram num processo de dissonância cognitiva, porque ou elas acreditavam naquilo que estavam vendo, ou elas acreditavam naquela informação supostamente privilegiada que o WhatsApp lhes dava, ou que esse determinado vídeo veiculado pelo WhatsApp lhes dava. Né? E, infelizmente, muitas pessoas acreditaram naquilo, ou, digamos assim, introjetaram aquela informação, que produziu uma espécie de desgaste interno, de dilaceramento interno. Porque ou elas acreditam naquilo que infelizmente são os órgãos de imprensa oficial, que mostram que é o Lula tomando posse, ou elas acreditavam naquela informação supostamente privilegiada que vinha não se sabe de quem, por meio do WhatsApp e quem sabe até mesmo do Telegram e outros aplicativos. Estou citando aqui um exemplo, e essas coisas se multiplicam ad nauseam todos os dias para muita gente. Gente de mais idade, que não tem muita noção de como funciona. Imagina só uma pessoa de 70 anos explicar para essa pessoa o que é um algoritmo. E de que maneira a informação que ela julga procurar com sua própria autonomia ou receber de maneira autônoma já recebe uma espécie de filtro. E de que maneira esses algoritmos estão programados para que ela fique conectada à internet, fique
conectada às plataformas, fique consumindo conteúdo o maior tempo possível, sem que haja nenhum interesse por parte das organizações que controlam essas plataformas na qualidade do conteúdo oferecido. O que importa é ficar lá consumindo essas coisas o dia inteiro e ficar permanentemente ligado nisso tudo. Isso produz um processo de fanatização terrível. Este é o adubo de que eu estou falando. A formação de bolhas de informação que se defendem do mundo exterior por um discurso de autonomia ou por um discurso de independência, quando nada disso se verifica na realidade. Ouvir de pessoas próximas, olha, eu acho que aquilo que aconteceu em Brasília foi obra de infiltrados. E você perguntava para a pessoa, por que você acha isso? Quais são os fatos que você pode trazer na defesa do seu ponto de vista? Não, é minha opinião. Mas, sabe, minha opinião. Como? Minha opinião. Como isso? Então a pessoa já perdeu, né, um pouco a noção da realidade. Quer dizer, a sua opinião se impõe sobre a vida. Okay? Uau! Agora o fato é o seguinte, nós podemos ou sentir compaixão ou não, sentir raiva dessas pessoas, enfim, sentir alguma coisa muito pungente relativamente a essas pessoas, mas nós temos de perceber que nós também passamos por coisas semelhantes. Estamos dentro de bolhas, talvez bolhas mais arejadas, talvez bolhas um pouco maiores, mais confortáveis, né, com um lugarzinho para você se sentar ali, mas bolhas também, que não nos permitem observar a realidade da maneira mais isenta possível. E que esses mecanismos de, enfim, servidão mental também funcionam no nosso caso. Também nos prendem, nos agrilhoam. Né? Venho de alguns dias aqui em que eu não paro de consumir conteúdo, sobretudo no YouTube, porque nas outras plataformas eu não estou, delas eu não participo, mas em que eu emendo um vídeo no outro, ouço o tempo todo, e começo a sentir uma dor de cabeça, uma preguiça, uma espécie de força paralisante. Né? E embora eu tenha mais consciência dessas coisas, isso funciona também no meu caso, também provavelmente funciona no seu caso. Você vai terminar este vídeo e vai emendar com outro. E talvez seja isso que você vai fazer durante horas, né? Usando o YouTube como rádio, etc. Então, como isso funciona também no nosso caso próprio? Então, para libertar pessoas, digamos assim, nós primeiro precisamos nos libertar a nós mesmos, ou pelo menos observar da maneira o mais honesta possível os nossos próprios hábitos, nossa própria maneira de ver as coisas. Então, nesse sentido, o que me interessa notar é isso, quer dizer, como esse fertilizante do fanatismo também está no nosso jardim, né? Também está dentro de nós. E, embora nós não nos julguemos capazes de agir de maneira violenta, irracional, estúpida, como essas pessoas agiram, talvez essa servidão em que nós estamos vivendo
nos esteja tirando muito do que a vida teria a oferecer, pelo menos. Então, embora tudo isso seja muito lamentável, etc, etc, como isso está presente por toda a sociedade, como isso nos afeta também. Nós não estamos fanatizados a esse ponto, claro, mas em algum nível nossa visão parcial das coisas é um veneno também. É um veneno. Né? E talvez manter-nos assim interesse a alguém, não sei. Né? Talvez interesse a alguém ou algum grupo. Né? Enfim, para as empresas que se fiam nos algoritmos, quanto mais tempo nós ficarmos conectados, melhor, porque no mercado de atenção, ou no mercado da atenção, isso permite a elas um ganho imenso. Mas há muito da nossa saúde mental que vai por água abaixo por conta disso. E eu estou dizendo isso sendo um usuário bastante comedido da interação social pela internet. Deve haver pessoas completamente dependentes disso, que não conseguem ficar em silêncio, que não conseguem não ter um vídeo emendado no outro, uma interação via WhatsApp ou Telegram emendada a outra, enfim. E se a pessoa, por exemplo, não tem um emprego, está aposentada, você imagina o controle que há sobre a mente dessas pessoas. Né? Então, o que eu tinha a lhes dizer por hoje, enfim, deixe um like se você achar que vale a pena. Estamos chegando quase a 1000 inscritos, hein? Uau! Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.